em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Esse texto, quando eu tinha 17 anos, numa conferência de missões, eu ouvi uma pregação, eu não lembro o nome do preletor, eu sei que era um missionário da Missão Horizontes, e ele pregou sobre esse texto. E eu fui altamente impactada pelo poder de Deus. E aos 17 anos eu entreguei a minha vida para a disposição do reino. Eu falei: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se o Senhor desejar, eu não faço faculdade, eu desisto do vestibular, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ir e proclamar as boas novas de salvação. Os anos se passaram, já estou com 46 anos, mas todas as vezes que eu leio esse texto, meu coração queima, meu coração arde, porque o chamado do rei continua: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós estamos num mês de missões, e quando o pastor Euler me fez esse convite, imediatamente o Espírito Santo falou: é esse texto, é o chamado de Isaías. Mas vamos ver o contexto em que Isaías é levado ao templo e tem essa visão tão extraordinária da presença de Deus. A narrativa começa com Isaías descrevendo, né, que no ano que morreu o rei Uzias, ele e toda a nação, todo o reino de Judá, estavam passando por um momento de crise, um momento difícil. O rei, o governante maior da nação, havia morrido. Uzias, a Bíblia diz que ele foi um rei que fez o que era reto diante do Senhor. Ele começou o seu reinado buscando a presença de Deus. Quando nós lemos, né, lá nos livros de reis, tantos reis fizeram coisas abomináveis, mas Uzias, ele decidiu servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Ele reinou por aproximadamente 52 anos. E ele morre. Nós vimos recentemente, né, quando a rainha da Inglaterra morreu, a comoção dos ingleses, dos britânicos, chorando, levando flores, sentindo. E não foi só lá na Inglaterra. Várias pessoas foram impactadas. A morte de um líder que se mantém tantos anos no poder, né, décadas no poder, traz um impacto. Judá estava vivendo 2 crises. A crise nacional, o luto nacional pela perda do seu rei, um rei muito querido, um rei amado pelo povo. E vivia uma crise internacional também. A Síria, o tempo todo estava ali fazendo pressão, querendo tomar Judá. E é nesse contexto de luta, de tristeza, em que Isaías
vai ao templo. Isaías é levado aí ao templo. Ele, lá no templo, ele tem os seus olhos abertos para que ele contemplasse o verdadeiro rei da nação de Judá. O legítimo trono, o trono que governa de fato, o rei dos reis, o senhor dos exércitos. O trono não estava vazio e nunca estará, porque o nosso Deus está vivo. Uzias morreu, os grandes líderes se vão, mas o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, Ele não morre, Ele é imutável, Ele é infinito. Ele é infinito. E o que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, em tempos de crise, nós devemos olhar para o Senhor. Em tempos de crise, nós devemos ir ao templo buscar a face do Rei. E enquanto eu estava meditando nesse texto, fui lembrando de várias situações. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, queridos, que muita gente tem falado assim, eu já me decepcionei tanto na igreja, não precisa eu ir na igreja, não. Eu sou servo fiel. Aqui de casa mesmo eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu assisto os cultos online. Deus vê o coração. O templo foi construído por mãos humanas. Realmente, o templo foi construído por mãos humanas. Mas quando nós vemos biblicamente, queridos, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Nós temos que fazer o nosso culto domiciliar, nós temos que orar, que ler a Bíblia em casa, sim, mas nós precisamos ir ao templo. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. E se a gente cortar o dedo, o que vai acontecer com esse dedo? Ele vai apodrecer. Nós precisamos da vida, nós precisamos de comunhão uns com os outros. Quantas vezes, nós, no momento de crise, nós ficamos tristes e falamos assim, hoje eu não vou no culto, não. Hoje vou ficar assistindo online. É uma das grandes armadilhas do diabo nos dias atuais. Deixar de vir ao culto. Você deixa de vir um domingo, aí no outro domingo, hoje também não vou, não. E quando você vê, você deixa de congregar. Você deixa de estar em comunhão com os irmãos. Você deixa de compartilhar. Porque nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Nós precisamos de comunhão uns com os outros. E eu caí nessa armadilha, queridos. Eu fiquei muito tempo fora do templo. Eu dizia, não, eu estou firme com Jesus. Estou firme, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas cheguei a ficar quase 2 anos sem congregar. E a gente se ilude. Nós precisamos ir ao templo. Mais do que nunca no momento de crise, é o momento de falarmos, porque está abatida, minha alma, espera em Deus, porque eu ainda me alegrarei. Eu vou me arrumar e vou para o templo, sim. Eu vou cultuar ao Senhor com os meus irmãos, sim. Eu vou adorar ao Rei dos Reis, sim. E quando Isaías vai ao templo, mesmo entristecido, alguns estudiosos dizem que Isaías era parente do rei Uzias. Ele era primo do rei Uzias. Alguns estudiosos dizem isso. Então, o luto dele, por ser parente, a tristeza era grande. Ele era conselheiro do rei, mas ele foi ao templo. E quando ele entrou no templo, gente, é um versículo tremendo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia! É justamente quando nós estamos sem forças, quando nós estamos completamente desolados, e nós nos humilhamos e buscamos ao Senhor. O Senhor revela a glória dele para nós. O Senhor revela a sua glória. E
ele enfatiza que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A majestade de Deus. O trono não está vazio. O trono está ocupado pelo Rei do Universo. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Todos aqueles que buscam o Senhor o acharão. Então, no seu momento de dor, no seu momento mais difícil, no seu momento de crise, busque ao Senhor, porque Ele abrirá os seus olhos e você verá a face dEle. Aleluia! E quando ele vê a presença de Deus, quando ele vê aquela majestade, outra coisa acontece. Segundo ponto que me chama a atenção: ouvidos sensíveis à adoração celestial. Ele vê aquela cena, o trono, os anjos voando, né? E diz que o local ficou cheio de fumaça. E os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, eu gosto de música. Eu cresci com música. Meu pai, duas grandes paixões que ele passou para mim: a música e ler. Se eu fechar meus olhos e ver o meu pai, eu vejo o meu pai com um som bem alto e sempre com um livro na mão, lendo e música. Meu irmão foi para a área da música, um músico de excelência. Nós crescemos com muito louvor em casa, com muita adoração. E eu, além da música, eu gosto de ler. Eu peguei essa paixão do meu pai por ler. E quantas músicas bonitas nós ouvimos. Tem canções que a gente fica assim maravilhado. Agora imagina os anjos cantando, onde não há nenhuma nota errada, ninguém semitona. É a perfeição. É a perfeição. Isaías entra ali no templo, ele vê o Senhor, e ele entra numa atmosfera de adoração, numa atmosfera celestial. E ele é envolvido pelaquela doce presença, pela nuvem de glória. A adoração é uma arma tremenda. Deus habita no meio dos louvores. Deus não visita, Deus habita no meio dos louvores. Enquanto nós estamos louvando, enquanto nós estamos adorando, o inferno está sendo bombardeado. O inferno está sendo bombardeado. Eu gosto muito do Salmo 149, que diz que são espadas que saem das nossas gargantas. São bombas que são lançadas no inferno quando adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os anjos lutam a nosso favor. Aleluia! Aleluia! Eu tenho vivido um tempo de crise. Eu creio que está chegando ao fim. E eu tenho aprendido que nos dias mais difíceis da minha vida, eu me fecho no meu quarto. Às vezes eu não tenho nem forças para orar. E eu começo a colocar um louvor. E ali a nuvem de glória é manifesta. E eu começo balbuciando. E de repente eu vejo a presença do Rei dos Reis. E o Senhor tem agido de forma sobrenatural. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Adore ao Senhor. A canção da Cassiane, né? Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Porque o louvor invade os céus. O louvor invade os céus.
Quando nós começamos a louvar, nós esquecemos de nós mesmos, nós esquecemos dos nossos problemas e a glória de Deus é manifesta. Deus é exaltado, Deus é honrado, Deus é glorificado. Aleluia. Quando paramos de reclamar e passamos a adorar, tudo é transformado, porque estamos invocando a presença de Deus, que é o único capaz de mudar todas as coisas. E nós estamos vivendo um tempo que Deus tem nos chamado, Deus tem nos convidado a ter essa intimidade com Ele, a adorá-lo. E precisamos ser sensíveis, precisamos dessa sensibilidade, porque estamos tão ocupados, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa, que a gente acaba, depois, e acaba não fazendo. Martim Lutero, ele dizia assim que a minha agenda amanhã vai estar tão lotada que eu preciso levantar mais cedo para buscar o Senhor. Então, antes dele começar a agenda dele, ele começava louvando ao Senhor. E eu tenho pedido a Deus para me ensinar isso. Porque eu caía nessa armadilha também. Depois, e depois você está cansado e não faz. Então, agora, eu dedico os primeiros momentos do meu dia ao Senhor. Meu celular está ali, mesmo domingo. Ele desperta 4h50 da manhã. E eu começo a meditar na palavra de Deus. Eu oro, eu glorifico ao Senhor. E depois eu saio para o meu trabalho. Mas às 4h50, de domingo a domingo, eu estou buscando ao Senhor. E nós precisamos dessa disciplina. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Antes de qualquer coisa, se você tem um assunto muito importante para resolver, busque a presença do Senhor antes, adore ao Senhor antes. E é impressionante como isso tem refletido em todas as áreas da minha vida. No meu trabalho, as turmas que eu coordeno, está sendo uma paz, gente, está sendo uma bênção. Eu não estou tendo problemas com os alunos das turmas que eu coordeno. Eu estou podendo auxiliar outra coordenadora. E eu estava refletindo sobre isso, e o Senhor tem falado. Por quê? Porque eu estou buscando a Deus. E o reflexo vai em tudo no nosso trabalho. A gente fica mais produtivo. A gente consegue muito mais. Porque quando nós agimos com a nossa própria força, nós cansamos. Mas quando nós damos lugar ao Senhor, as nossas forças são renovadas. Nós corremos e não nos cansamos. Nós não nos fadigamos. Nós somos renovados e restaurados pelo Senhor. Então, eu quero te convidar a dedicar também os teus primeiros momentos do dia. Dedique ao Senhor. Dedique em louvor e adoração ao Senhor. Eu tenho falado, Senhor, o que Tu tens para mim hoje? O que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? Me dá sensibilidade à Tua voz, Pai. Eu quero Te louvar. Sempre que eu tenho oportunidade lá na minha sala, coloco o louvor. Coloco um louvor, chega alguém... e começa a compartilhar do amor de Deus. O louvor muda, transforma o ambiente. Em terceiro lugar, esse texto nos diz também que precisamos ser purificados. Diante de toda aquela glória, quando Isaías vê, qual a primeira reação de Isaías? Se fosse nos dias de hoje, onde todo mundo está tão preso a celular, de repente ia querer filmar, colocar lá no bumerangue, colocar lá no Instagram. Mas a primeira reação de Isaías foi: ai de mim! Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse é o grande sinal de um encontro verdadeiro com Deus. A gente esquece, a primeira reação não é a quem está do lado, é nós. Ai de mim.
Um exemplo. Eu acho lindo, amo roupa branca. Mas eu sou meio problemática para usar o branco. Não tenho muita coordenação motora, sou meio estabanada. Então, acaba o branco, coloco uma roupa branca e fica num local bem iluminado. Qualquer sujeirinha aparece. E quando nós estamos diante do Rei dos Reis, Ele nos vê por inteiro. E nós enxergamos o quão falho, quantas coisas precisam ser mudadas em nós. O quanto precisamos da presença de Deus para nos transformar, da misericórdia dEle, da misericórdia do Senhor. É o que Isaías fala, ai de mim. Primeiro ele olha para dentro de si. E depois ele olha ali para a situação do povo. Imediatamente, a Bíblia diz que um anjo vai lá e pega a brasa viva e toca nos lábios de Isaías, aleluia. É lindo a gente falar, mas, gente, o fogo queima. Não é difícil, não é fácil ser purificado. Não é fácil ser purificado. Já queimou o dedo, já queimou uma pontinha. E ele é queimado. O fogo ele tem que queimar, ele tem que exterminar todo o pecado, todo o orgulho. Tem que eliminar. Porque o nosso Deus, Ele é santo. E Ele exige de nós, sede santos, porque eu sou santo. Se quisermos nos envolver na obra missionária, se quisermos realmente ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, nós temos que deixar que o fogo nos queime. Queime a nossa iniquidade. Por fora, de repente, está tão bonito. Mas Deus, Ele não olha como nós vemos. Ele olha o nosso interior, Ele olha o nosso coração. Ele sabe o que precisa ser retirado, o que precisa ser transformado. E nós precisamos orar, precisamos clamar para que o fogo de Deus consuma tudo aquilo que impede o agir dele na nossa vida. E somente depois, somente após Isaías ter sido purificado, é que ele ouve a voz do Senhor. No versículo 8 diz isso. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso foi dito há aproximadamente 740 a.C. Quanto tempo, né? E ainda hoje, o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O tempo de agir é hoje. Hoje é o tempo de dizermos sim ao ide do Senhor. A igreja foi criada com um propósito. O propósito principal da igreja é o ide de Jesus. Lá em Mateus 28, que é bastante conhecido esse texto, Jesus diz assim: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante, eu fui secretária de missões, como eu falei, com 17 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor na área de missões. Isso também foi uma influência do meu pai. Meu pai lia muito, e ele gostava muito de ler a história dos missionários, né, a história da igreja. E desde pequenininha,
Ele falava assim, filha, senta aqui que o papai vai te contar uma história agora. Vou te contar a história dos super-heróis, mas esse aqui viveu de verdade. Não é igual o Super-Homem, Maravilha, não. Isso aí é de mentira. Aí ele começava a contar a história de Hudson Taylor, contava a história de David Livingstone, Charles Studi, Amy Carmichael. E eu cresci ouvindo, né, aquelas histórias, o apóstolo dos pés sangrentos, o irmão André, contrabandista de Deus, que faleceu há poucos tempos, está na glória com o Senhor. Eu cresci ouvindo essas histórias, os relatos missionários, e eu orava desde 3, 4 aninhos, quando perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser professora e missionária. Eu cresci ouvindo e meu coração queimava por missões. Então, quando eu ouvi aquela palavra lá com 17 anos, eu sabia o que era missões. Sabia que não era uma vida fácil, não é só ficar viajando por aí. Eu tinha consciência, porque eu cresci ouvindo essas histórias. A biografia desses homens. E eu sempre gostei de missões, orava por missões. Eu lembro eu gostava muito da missão Portas Abertas, nós orávamos. Eu lembro, queridos, o muro de Berlim. Gente, eu orei muito, eu orava. Quando caiu, eu glorifiquei ao Senhor. Eu era criança, mas eu orava. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ali a antiga União Soviética. Eu orava por aqueles missionários. E eu vi acontecendo um fato histórico, que é a resposta de oração da Igreja de Cristo. Quantos cristãos oraram, clamaram. E eu nunca esqueço do Bial lá falando, está caindo. Eu glorifiquei ao Senhor, eu comecei a chorar e a glorificar a Deus. E o ID tem sido falado tão pouco atualmente nos nossos dias. E como secretária de missões, eu lembro que a gente falava assim, olha, missões nós podemos fazer de 3 jeitos. Indo, orando e contribuindo. Hoje, eu entendo que não. O ID não é para alguns. O ID é para todos. É para toda a igreja. Lá na grande comissão que nós lemos aqui em Mateus, Deus não fala ide, ore, contribua. Ele fala ide por todo o mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. A distância é um detalhe. O Marquinhos está lá no México. Ele atendeu o ID do Senhor, ele está lá no México. Nós temos a obrigação como igreja de orar por ele, de contribuir, porque ele abriu mão de tudo e foi para o México. Tem missionários que estão na África, no Japão, enfim. Mas o ID é para todos nós. Você não pode, talvez você não vá para o Japão, você não vai para o Nordeste, mas você pode atravessar a rua e falar do amor de Deus para o seu vizinho. Você pode, na sua escola, no seu trabalho, você pode falar das boas novas de salvação. O ID não é para alguns, o ID é para todos, porque nós fomos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A distância é um detalhe. Nós temos que falar, temos que pregar esse evangelho, temos que falar do que Deus tem feito nas nossas vidas. O grande problema da igreja hoje é que nós pensamos assim, eu estou salvo, amém. É maravilhoso estar aqui, cultuando ao Senhor, né, em comunhão com os irmãos. É maravilhoso. Mas Deus nos chamou para ir. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. E nós não podemos substituir o ide de Jesus por nada.
Outro grande vilão dos nossos dias é a apatia, que inclusive tem vindo sobre a igreja. Tem cristãos que vivem uma vida morna. Vida morna. Tá bom, tá tudo bem. Não, Deus tá bom, estou satisfeito. Falta o ardor. Falta essa chama queimar. Falta a militância. O Tiago ministrou no domingo passado que o apóstolo Paulo, ele era intenso. Quando ele vê lá Jesus em Damasco, tem aquele encontro, ele começa a pregar, ele era intenso em tudo que ele fazia. E nós precisamos dessa intensidade. E durante esses dias, enquanto eu estava ministrando, eu comecei, porque a palavra ela corta primeiro aqui, irmãos. Eu comecei a me envergonhar e falar assim, cadê a Ana Paula de anos atrás? Cadê? Tem gente que, muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, você veio lá do Rio de Janeiro, que maravilha, né? Vivia na praia. Vivia na praia não, irmãos. Eu vivia era na obra. Todo domingo de manhã estava eu lá na escola dominical. Eu era professora de escola dominical, professora no seminário de missões, preparei vários obreiros. Sábado à tarde, eu não estava curtindo. Sábado à tarde eu estava lá, a partir de 1h da tarde eu estava na igreja, preparando obreiros, preparando missionários. Depois já emendava para o culto de jovens e aí ia. Tinha dia que vamos fazer, aí a gente ia para a praia, o quê? Vamos fazer luau na praia, evangelístico. Vamos fazer luau. Vamos, a gente ia para pregar, para evangelizar. Domingo, à tarde, vamos fazer visita no asilo, vamos no orfanato, mas vamos pregar a palavra de Deus, vamos fazer evangelismo. E hoje, eu me pego, eu estou cansada, já estou velha. Eu não tenho mais aquele pique de antigamente, 46 anos. Aí sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Josué e Caleb. Quantos anos eles tinham quando eles entraram para conquistar a terra prometida? Vocês lembram quantos anos Josué e Caleb tinham? Ninguém lembra? Com 40, eles saíram, Foram os espias, com 40 anos. Aí, como dos 12 espias, 10 murmuraram, o que Deus falou? Que eles não entrariam. Os filhos dele entrariam, mas eles não. Os únicos que entraram foi Josué e Caleb. E eles ficaram 40 anos esperando para depois ir para a batalha, para guerrear. Josué e Caleb tinham em torno de 80 anos. E quando eles vão para a guerra, o que eles falam? Eu estou tão forte como no dia em que eu entrei lá para espiar a terra. Porque a força vem do Senhor. Eles tinham uma promessa. Eles entraram na terra como espiões, eles espiaram a terra e eles creram na promessa. E aos 80 anos, eles pegaram na espada e foram para a batalha e venceram. Então, quem somos nós para dizer, eu estou velho. Nós nos renovamos, os velhos não se cansam, as nossas forças são renovadas no Senhor. Aleluia. Nós não temos que parar de dar desculpa. Estou velho. Não é desculpa. Eu não sei falar. Moisés era gago. Moisés tinha dificuldade. E Deus usou Moisés. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímida. Eu sou muito tímida. Eu estou aqui tremendo, vocês não têm noção do quanto. Eu já entrei na igreja tremendo, eu sou tímida ao extremo. Mas eu não posso me calar diante da grandeza do Rei dos Reis.
O Senhor me salvou. Ele me escolheu antes da fundação do mundo para glorificar e honrar o nome dEle. E ai de mim se eu não proclamar esse evangelho. Timidez não é desculpa, porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de timidez, mas de intrepidez, de ousadia. Eu sou tímida, mas quando eu começo a falar do amor do Senhor, é simplesmente abrir a boca e falar, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai enchendo a nossa boca e a gente vai falando, porque a glória é dEle, não minha, é Ele quem me capacita. Timidez não é problema. Servir a Cristo significa engajar-se em um exército. Significa que você está disposto a dar a sua vida por Cristo. Aqui no Brasil é difícil a gente imaginar isso, porque é tão liberal, né? Pode-se tudo. A gente pode ir ali na praça, os adolescentes estão lá estão fazendo os cultos na praça. A gente tem essa liberdade. Mas em alguns lugares não é assim. É difícil. Ser crente não é fácil. Alguém já ouviu falar na igreja perseguida? Ninguém? Alguém já ouviu falar? Se alguém, só por curiosidade. Pouca gente ouviu falar na igreja perseguida. Eu quero deixar aí um gostinho. Pesquisem sobre o irmão André, Missão Portas Abertas. Ele era conhecido como contrabandista de Deus. Por que contrabandista de Deus? Porque na época da Guerra Fria, ele contrabandeava a Bíblia para os países soviéticos, para os países comunistas e socialistas. E conta-se que uma vez ele estava com um fusquinha, ele tinha um fusquinha cheio de Bíblia. E ele foi parado por soldados. E ali ele começou a orar e a clamar. Agora ia ser preso. E quando ele abriu o porta-malas, sabe o que os policiais viram? Eles não viram as Bíblias, eles viram tomates, eles viram um monte de tomate. Olha como o nosso Deus é grande. Isso é fato real. Eles viram tomates e ainda falaram assim, corre, entrega logo esses tomates, senão vai estragar. E ele entrou e distribuiu as Bíblias. Ele era contrabandista de Deus, ele levava Bíblias. Ele pôs a sua vida em risco por amor a Cristo, por amor a uma meta, a uma missão. E ele fundou, por isso, Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas existe até hoje. E eles têm um ranking. Isso é triste, queridos, isso é muito triste. Dos países onde há maior perseguição no mundo. Antes era chamada janela 10/40, era pequenininho. Mas nós estamos vendo isso se alastrando, o islamismo está crescendo. E aonde o islamismo cresce, os cristãos são perseguidos, são mortos. Existe um ranking dos países onde há maior perseguição, é a igreja sofredora. E eu e você temos que chorar com os nossos irmãos e clamar, Senhor, levanta mais contrabandistas para Ti. Levanta mais jovens, ousados, cheios da Tua presença para entrar nessas nações e proclamar que só o Senhor é Deus. Quando nós vemos o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, isso dói. Quantos jovens estão se oferecendo como homens-bomba? Estão explodindo, estão matando, estão se suicidando porque eles creem numa causa. Lá no Alcorão, fala que esses homens que são suicidas, né, que fazem a jihad, a guerra santa, eles vão direto para o céu. Eles vão direto para Alá, que eles vão ter muitas riquezas no céu, que Alá vai dar várias esposas, que eles vão ter muitos bens, e os jovens estão caindo nisso. Gente, o islamismo já está no Brasil, vocês sabiam disso? O islamismo está forte aqui no Brasil. Na região sul do Brasil, existem mesquitas enormes.
Vários dos nossos jovens estão tendo acesso na internet a esse ensinamento diabólico. Um jovem, ele dá a sua vida em prol da jihad. E nós, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que temos feito para aquele que dizemos que nós amamos? Nós cantamos aqui, temos sede de ti, minha alma anseia por ti. Mas o que nós temos feito pelo reino de Deus? O que nós temos feito? Quando eu olho para mim, eu me envergonho. Há 18 anos atrás, eu deixei a minha casa, deixei meus pais, meu irmão, minha igreja, amigos, um concurso público e vim para Carapó, porque Deus mandou que eu estivesse aqui. Eu iniciei um trabalho ali na aldeia. E depois acabei permanecendo aqui. Hoje, quando eu vejo o Euler, eu conheci o Euler, ele tinha o quê? Uns 5 anos, ou até menos, né, Euler? Nós começamos um trabalho evangelístico na casa do avô dele, o seu Hipólito. O Euler, o Alisson, o Ailson, tantos, que nós começamos ali pequenininhos, semeando. Não dei continuidade, mas a Bíblia diz que um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós semeamos para o reino, não é para a denominação, não é para a igreja. Nós semeamos para o reino. E quando eu vejo esses meninos hoje, a primeira vez que eu vi o Euler aqui tocando, eu agradeci, eu glorifiquei ao Senhor. Porque aquelas crianças, que a gente saía daqui cedo, muitas vezes indo a pé para a aldeia, hoje estão frutificando, estão glorificando ao Senhor. São servos de Deus. O que nós temos feito? Isso me envergonha, porque eu tenho feito tão pouco para Deus. Eu lembro que, já concluindo, antes ainda de vir para Carapó, eu apoiava o trabalho de 2 missionárias em Antônio João. Organizava caravanas, trouxe várias vezes ônibus lotados do Rio de Janeiro para evangelizar. E uma vez nós fomos numa aldeia lá no Paraguai, lá dentro do Paraguai. Subimos no caminhão, todo mundo lá atrás na carroceria. Gente, mais de uma hora de estrada de chão. Nem lembro o nome, eu sei que era um lugar bem isolado, um lugar difícil. E quando chegamos lá, eu sempre gostei de trabalhar com as crianças, né? Reunia as crianças numa aldeia indígena lá no Paraguai. E eu perguntei se eles conheciam Nhandejara. E não. Né? Em Guarani, eu sei que tem muitos aqui que falam Guarani bem. Nhandejara é Jesus, o nosso irmão maior. E as crianças não conheciam Nhandejara. E quando eu olhei, tinha as latinhas de Coca-Cola. Eles conheciam a Coca-Cola, mas não conheciam Nhandejara. Não conheciam Jesus. Aqui no Mato Grosso do Sul tem tantas aldeias. Aqui em Carapó, tão pertinho. Quantas vezes nós temos falado do amor de Deus para eles? Quantas vezes nós temos compartilhado que existe um Deus vivo, que nos ama e que se importa? Um dos meus trabalhos na faculdade foi estudando sobre os índios Guarani Kaiowá, que é o povo que busca o seu tecorá. E uma coisa diabólica, gente, o número de suicídio entre os Kaiowá é enorme. Existe um número gigantesco de suicídio.
o que eu e você, como igreja de Cristo, temos feito. Não precisa você ir para fora do Brasil, não. Não precisa você sair do seu município. E não é só lá na aldeia, não. Aqui mesmo na cidade. Quantas pessoas com depressão? Quantos? Eu tenho certeza que enquanto você está falando, eu estou falando, você está lembrando de pessoas que tiraram a vida, que nós conhecemos. Nós alguma vez falamos do amor de Deus para essas pessoas? Nós temos uma responsabilidade. Deus é amor, mas Ele é o justo juiz. E um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E eu lembro daquele hino antigo. Como posso, tendo as mãos vazias, diante do meu Deus me apresentar? Jesus está voltando. Está muito próxima a vinda do Messias. Nós não podemos estar com nossas mãos vazias. O Senhor continua clamando. Quem há de ir por nós? Será que nós podemos ouvir o palpitar do coração de Deus? Será que estamos dispostos a ouvir o seu clamor, a partilhar a sede do seu coração? Você está pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me.